Então eu já chamo ao palco William Vac, meu colega jornalista, por favor, ali pelo cantinho esquerdo do palco. Vac, recebendo o abraço de Thaís Herédia, colegas do jornalismo brasileiro ao vivo, diariamente na CNN Brasil. Por favor, o nosso mediador William Vac pode subir ao palco e já vir aqui, por aqui, querido, para a gente começar o nosso próximo painel, aqui ó, pertinho da sua fotografia. Ei, querido, tudo bem? E vou chamar os nossos painelistas, os nossos convidados. Eu convido ao palco então o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Também convido o conselheiro da COSAN, Luiz Henrique Guimarães. Pier Paolo Bottini, jurista. E também convido o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. Todos ao palco, por gentileza, ali pelo cantinho esquerdo do nosso palco, ou também por aqui, pelo nosso puxadinho. Querido, tudo bem? Tem uma foto ali sua. Obrigada pela presença dos convidados. Obrigada mais uma vez aos painelistas que acabaram de contribuir aqui com esse Seminário Brasil Hoje. E começamos agora a conversa mediada por William Vac. Peço a atenção então de vocês. Seguimos ao vivo pela nossa transmissão no YouTube. E peço a gentileza dos convidados aqui sentarem, irem aos seus lugares, por gentileza, para que nós possamos começar a nossa conversa aqui com os nossos convidados, falando sobre segurança pública e o que isso reflete na estabilidade econômica. Agora sim, vamos lá. Boa tarde a todos. Governador Caiado, ó a chacrinha, está todo mundo esperando. O governador Caiado está fazendo a maior chacrinha. Dos negócios, seja uma CNI, uma Fiesp, uma CNA, aí eu não sou, o Pierre aqui é o craque nisso, mas o fato que a gente tem que entender, isso é um business. Enquanto a gente não entender, a gente achar que é crime organizado, é coisa de garoto na favela, com 14 anos de idade, gente, nós não vamos fazer nada, não vamos ficar aqui tendo discussão, um monte de debate bacana, o João vai fazer um monte de seminário, nós vamos lá, vai todo mundo dar tapinha nas costas e não vai acontecer nada. Ou a gente encara esse como um business, que nós estamos competindo por mão de obra. Eu vou a vários seminários legais de várias associações que estão cuidando, né, melhorando a vida das comunidades e tal, mas isso é um desafio enorme, tentar trazer essa garotada para ir fazer coding, ou melhorar, ou ir para a economia digital, que tem um monte de emprego, porque é muito melhor você ir para o crime organizado, você ganha mais, você tem melhor poder e status na comunidade. Então, ou a gente encara isso que é uma competição de mão de obra, é uma competição de negócio, é uma competição de modelos de negócio, e que se cruza hoje em dia a economia formal com a informal. Roberto, é interessante ter duas perspectivas aqui, a tua e a do investigador. O sistema financeiro brasileiro é considerado extraordinariamente moderno do ponto de vista do uso dos meios digitais. A ironia nisso, tá, que talvez seja esse um fator que ajuda a lavagem de dinheiro e a transnacionalidade dos fluxos financeiros, ou não? É uma boa pergunta. Acho que primeiro, pensando em crime financeiro, vamos entender os tipos de crime financeiro que existem hoje. Então, você tem um tipo de crime financeiro muito praticado, que é alguém que abre uma conta no nome do outro e consome ou usa um serviço, geralmente crédito, em nome de outra pessoa. Esse é um tipo. Tem um outro tipo de crime financeiro que está avançando muito, que é o que a gente chama de engenharia social, ou seja, alguém faz algum tipo de engenharia que faz com que você pense que você está entrando em algum tipo de serviço e aquele tipo de serviço demanda algum tipo de pagamento seu, e isso é uma fraude. Tem um terceiro tipo de crime financeiro, que são as pirâmides financeiras, que é você entrar em algum tipo de esquema que você faz um depósito, né, na frente e tem algum tipo de remuneração prometida depois. E tem um outro tipo, que eu acho que é o que é mais perigoso hoje em dia, que é o cibernético. E esse tem uma preocupação crescente, grande ultimamente, porque basicamente ele se baseia em você entrar em sistemas ou quebrar barreiras de segurança. Hoje as barreiras de segurança é o que a gente chama de criptografia.
A criptografia ela é feita de tal forma, sem ser muito técnico, que você faz uma barreira matemática para você entrar naquele sistema. Essa barreira é feita com um algoritmo antigo, que chama algoritmo de Shor, e é basicamente uma combinação de números primos. Só estou dizendo isso para dizer o seguinte: quando a computação vai aumentando o seu poder, as barreiras cibernéticas ficam mais frágeis. Agora a gente está perto de ter o computador quântico. Ninguém sabe o que vai significar o computador quântico para o mundo de, vamos dizer assim, segurança em cripto. Então, você tem esses vários tipos, vamos dizer assim, de crimes. E aí eu acho que tem um tema da inteligência artificial que ela vai ajudar muito a gente. Então, por exemplo, o Luiz mencionou o tema do posto de gasolina, né? Tem 1000 postos de gasolina, é isso que acho que foi o número que você falou. O COAF não consegue identificar, mas o COAF consegue identificar se o fluxo de caixa daquele posto está típico. E com a inteligência artificial, eu posso olhar todos os postos de gasolina, olhar o GPS, juntar os dados do GPS com o posto de gasolina e falar, olha, para o tráfego de carro que tem, aquele posto ali não poderia ter esse tipo de receita. Então, a hora que eu misturo esses modelos que a gente chama de modelos de linguagem grande, né? Large Language Models, eu consigo colocar um monte de dimensões de dados e isso consegue fazer com que eu tenha, né, vamos dizer assim, indicadores antecedentes de que algo errado acontece. Então, a gente precisa cada vez mais usar esse tipo de inteligência que agrega dados de dimensões diferentes para ser capaz de se antecipar ao que está acontecendo. É curioso que você está levantando um fato de grande relevância para quem gosta de ler história, de cifras. Cifras no sentido de tornar secreta a sua mensagem. Até aqui, sempre quem decifra ganhou. É a primeira vez que quem está fazendo disso um segredo está conseguindo, mas eu vou deixar acompanhando, que eu quero vir para o investigador agora. Por analogia, Sarubo, a gente está no meio de um debate sobre a capacidade que a gente tem ou não de controlar redes sociais e o mundo digital, em função da atmosfera política. Por analogia, a pergunta é a seguinte: o mundo digital em relação ao crime organizado está incontrolável, na sua opinião? Incontrolável a ponto da lavagem de dinheiro estar sendo feita através de fintechs. Nós tivemos essa semana, ontem ou antes de ontem, eu vi uma notícia, as fintechs. Hoje o mundo digital é um mundo ainda sem fronteiras, que precisa ter, nós precisamos regulamentar isso de alguma forma. Já um pouquinho mais próximo de você. Um pouquinho mais próximo aqui. Então, hoje a organização que atua aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ela tem algumas das suas células trabalham com fintechs. E nós não temos como controlar isso, porque o mundo digital é um mundo sem fronteiras. Então, sem sombra de dúvidas, é algo que nos preocupa sobremaneira, é algo que tem estado no radar e é o que foi dito aqui pelo presidente do Banco Central, a importância de nós trabalharmos a tecnologia, a importância da inteligência artificial nos ajudar com essas leituras para entendermos onde é que está um empresário, um financista que tem uma empresa, uma fintech, que é algo propositivo, que é algo bom para a sociedade, ou onde está sendo lavado o dinheiro. O Luiz fala muito dos combustíveis, é uma pauta prioritária nossa lá, mas é verdade, é antigo a facção aqui de São Paulo trabalhar com postos de combustíveis. Agora, essa para nós, quando você falou, é antigo, a gente já sabe disso há algum tempo, e a gente tem lutado com isso. Mas a verdade é que é sempre um número muito grande e a gente tem, na verdade, escassez de recursos humanos e de recursos tecnológicos para vencer isso. Então, são operações, como a da semana passada, uma operação fundamentalmente de inteligência, que é o que a gente precisa, que é o que a gente quer investir sempre, mas que traz um resultado de desmantelamento desse sistema de lavagem. Roberto. Só para fazer um ponto aqui que eu acho que é importante, que é quando você sai do dinheiro físico para o dinheiro digital, tem uma coisa que pode nos ajudar muito, porque o crime digital, você não tem como transformar o dinheiro digital em físico. Ele tem que ir para uma conta, e aí na conta alguém tem que resgatar o dinheiro físico. Então, se a gente fosse capaz, não o que a gente é hoje, mas se a gente fosse capaz de eliminar qualquer tipo de conta laranja, ou conta de passagem, ou conta clandestina, o crime digital, ou o crime que passa pelo sistema financeiro, ele ia diminuir muito. Porque se eu faço uma fraude no Pix, por exemplo, em você, eu tenho que transferir para alguma conta. Eu não tenho como pegar o seu celular e transformar ele em dinheiro. Então, se eu consigo monitorar, através de inteligência artificial, todas as contas que são abertas de uma forma muito melhor,
né? Em teoria, o crime vai cair muito, porque o crime, quando é dinheiro em espécie, é muito difícil de ser rastreado. Quando o dinheiro é digital, ele tem que passar pelas diversas contas. Se eu consigo monitorar melhor essas contas, eu melhoro muito em relação ao que eu tinha antes, quando era mais em dinheiro em espécie. Lembrando que a gente está fazendo cada vez mais a digitalização da moeda, então a gente está cada vez mais com menos dinheiro em espécie circulando. Pierre, você ia falar? Não, só lembrando, essa história do Pix é interessantíssima. Eu cheguei a mandar a um deputado no Congresso Nacional um projeto para que os bancos pudessem ter um controle maior, William, na abertura de contas. Não é? Porque, no fundo, o assalto do Pix, o roubo do Pix, ele vai sempre para uma conta que não é legítima. E como é que fica essa história? Se a gente conseguisse fechar esse canal de abertura de contas ilegítimas, ou ilícitas, ou ilegais, ou falsas, com documentos falsos, talvez a gente pudesse estancar um pouco esse movimento. Pierre, nós estamos falando agora de um aspecto da criminalidade no ambiente digital, que tem a ver com os crimes financeiros naquelas 4 categorias mencionadas pelo presidente do Banco Central. Agora, eu estou olhando o mundo digital como um espaço de atuação político, por isso que eu fiz a analogia, mas do ponto de vista do crime organizado também. E aí, como estamos? Eu acho que tem dois setores que precisam urgentemente ser regulamentados, até porque esses setores têm gente muito séria, mas também são muito usados para lavar dinheiro, que é o mundo dos ativos virtuais e é o mundo das bets. Esses dois mundos, essas duas atividades já estão autorizadas por lei, então você já tem empresas, você tem plataformas atuando, mas ainda carecem de regulamentação. Eu sei que o Banco Central está trabalhando muito na regulamentação dos ativos virtuais, das plataformas de ativos virtuais. É muito importante que exista essa regulamentação, até para que as empresas sérias do setor possam avisar o COAF das atividades atípicas que acontecem lá, e o setor das bets também, que já está autorizado a funcionar, mas também não existe uma regulamentação aqui do Ministério da Fazenda. Então, eu acho que esse ponto, se nós pudéssemos apontar prioridades do setor da economia para regulamentar e fiscalizar a lavagem de dinheiro, eu acho que a regulamentação dos ativos virtuais e das bets é fundamental e muito urgente para que a gente tenha algum tipo de controle nesse setor, que, mais uma vez, é feito de muita gente séria, mas também, por outro lado, é muito usado para lavagem de dinheiro. Luiz, há uma referência que você fez, acho que, se não me engano, logo na sua primeira intervenção. A capacidade com que, por exemplo, no setor de combustíveis, que você tem um interesse evidente, óbvio, você representa aqui uma empresa muito relevante nesse campo, tem de, firmando-se nesse ambiente, parecer legal, porém não ser legal. Boa parte do que a gente vê no debate da reforma tributária passa por isso, pela capacidade desses grupos de obter, via regulamentação da reforma tributária, via benefícios fiscais, uma espécie de lavagem realmente do que eles fazem. Quanto que o ambiente político em torno da regulamentação da reforma tributária preocupa você nesse sentido? Não, preocupa, mas assim, William, eu acho que, obviamente, a gente vai depender das leis complementares agora para entender o conjunto da obra. Mas até agora, quer dizer, foi feito, só para dar alguns exemplos aqui, a monofasia, que é super importante, ser cobrado no primeiro elo da cadeia, né, que foi algo que funcionou bem, a substituição tributária por alguns anos no Brasil, mas depois foi modificada com uma interpretação do Supremo Tribunal, que modificou e permitiu uma nova brecha para isso, mas a monofasia não tem isso. Então, assim, eu acho que os instrumentos, foi eliminado uma questão da Zona Franca de Manaus, que tinha uma peculiaridade, você podia importar combustível pela Zona Franca de Manaus sem pagar imposto, que não faz nenhum sentido. Enfim, eu acho que as condições estão dadas. Eu acho que a gente vai saber se vai funcionar ou não no detalhe agora das leis complementares. Roberto, eu vou jogar nossa atenção agora para o ambiente mais abrangente, mais ampliado, relacionado ao crime organizado. É um debate do qual você participou ativamente. Nós tivemos uma forte discussão no Brasil, ainda está ongoing, mas está um pouquinho agora deixando a mesma, digamos, virulência, que é em que medida a gente, observando tomadas de decisões dos agentes políticos, antevê um futuro com maior ou menor dificuldade, sobretudo quando a gente considera a política fiscal e os seus impactos na política monetária. O que eu vou pedir para você é quase um exercício teórico. Em que medida a capacidade do setor público brasileiro, tal como ela está hoje, precária, desculpe, Sarubo, acho que você vai concordar comigo,
em enfrentar a questão do crime organizado, tem, na sua visão de economista e de presidente do Banco Central, já consequências óbvias na nossa capacidade de crescimento? Acho que começa da primeira parte da sua pergunta, que é a capacidade fiscal, né? Então, o governo tem pouca capacidade fiscal, a dívida é alta, a parte discricionária do orçamento é pequena, é muito pequena perto do todo, então você tem que ser eficiente, porque você tem menos recursos. E aí, sendo mais eficiente, eu acho que você tem que usar mais tecnologia e mais inteligência, como foi dito. Eu acho que, às vezes, o investimento maciço em si não resolve. Às vezes, você, com inteligência e com mais tecnologia, você consegue fazer um trabalho com maior alcance. Agora, obviamente, tem uma percepção, né, que isso influencia as decisões econômicas. Então, se você tem, né, uma incerteza, o que acontece no nosso mundo de economia é que você começa a colocar um prêmio de risco. E o prêmio de risco, ele, na verdade, se transforma no custo do dinheiro. E o custo do dinheiro estando mais alto, significa que todos os projetos vão precisar de ter uma taxa de retorno maior para se justificar, e que muitos deles não serão feitos, porque com esse novo prêmio de risco você não justifica fazer algum tipo de projeto. Então, às vezes, você deixa de fazer projetos que são bons, porque como o risco aumentou e o prêmio de risco subiu, alguns projetos não se justificam. Isso acaba sendo ruim, pelo menos, por exemplo, quando você compara com algum outro lugar que não tem isso. Então, tem alguns tipos de negócio que, intrinsecamente, tem uma taxa de retorno que não é tão alta e acabam sendo prejudicados nesse ambiente onde você tem um prêmio de risco muito alto. Luiz, nós estamos falando de custo do capital em função do crime organizado. Mas não é só o custo de capital, obviamente, mas é o custo de operação mesmo. A gente tem visto isso crescer ano a ano em todos os negócios que a gente está envolvido, né? E tem outro desafio também, né, que a gente fala pouco, William. Tem certos locais que você não consegue profissionais de qualidade que queiram trabalhar ali, né? Então, você pensa em atividades industriais, atividades de vendas, atividade de suporte técnico a indústrias, etc. Você tem locais que você tem dificuldade de conseguir gente que queira, de fato, ter esse tipo de rotina, né, de cobrir uma região onde tem uma taxa de risco pessoal muito grande. Então, assim, aumento do custo de capital, que você pensa duas vezes, como o Roberto falou muito bem, se é hora de tomar aquele risco ou não, então você adia a sua decisão. E o desafio, que é o principal desafio de qualquer alocador de capital, depois de decidir a alocação de capital, é a alocação de gente. E a gente tem visto cada vez ser um fenômeno importante na decisão de pessoas de quererem fazer certos tipos de atividade no Brasil. Mário Sarubo, recentemente eu participei de um evento da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia. E ali mencionou-se um dado, para mim, absolutamente aterrador e assustador. Por exemplo, em vastas 472 áreas próximas ao Rio de Janeiro, os distribuidores de energia fornecem energia, mas não podem cobrar, porque ali está a milícia estabelecida. Em que grau isso aí atingiu outras áreas do país? Quando eu falo que a gente tem que olhar para a floresta e não a árvore, eu estou falando disso, William. O Estado precisa retomar os espaços, não é? Então, energia elétrica, TV a cabo, serviço e outros serviços, gás, como, internet, por exemplo, gás, não é? Em que o Estado não tem acesso. Então, é o que eu costumo dizer. Não basta, quando se fala em segurança pública, nós não estamos tratando efetivamente apenas e tão somente de uma operação policial. A operação policial talvez seja o primeiro passo, mas se o Estado não entrar na sequência, se ali não entrar o Estado controlando e trazendo cidadania para aquele espaço, devolvendo a cidadania para aquelas pessoas, nós vamos fazer operações atrás de operações, e como eu dizia no Ministério Público, enquanto procurador-geral, não adianta mandar o GAECO subir o morro e prender o traficante, que nós vamos ganhar apenas os aplausos do próximo traficante que vai assumir o posto, ou seja, o Estado tem que entrar atrás. É isso. Então, nós precisamos retomar. Isso está crescendo demais. No Rio de Janeiro, por exemplo, as milícias controlam tudo. Você já viu, gás, internet, TV a cabo, eletricidade, o correio, não chega absolutamente nada lá, nem mesmo o sistema de saúde. Então, se nós não entrarmos com o Estado atrás, nós, efetivamente, nós vamos ficar de operações em operações de segurança pública, sem um resultado efetivo para diminuir o que a gente está discutindo aqui, o custo do Brasil. O meu custo, que mora num prédio que tem que ter segurança, quando, na verdade, deveria ter apenas um botão ali para eu abrir a porta para a minha visita. E hoje eu preciso de segurança. É isso.
Pier Paolo, quando um profissional como você, boa parte do seu empenho é pelas garantias constitucionais, boa parte da sua atividade tem a ver com a discussão da norma jurídica e a sua interpretação por parte de tribunais superiores. Quando você ouve essa expressão, o Estado tem que retomar, o que vem à sua cabeça? Vem na minha cabeça se eu vou retomar alguma coisa, né? Porque alguma coisa foi tomada. E o que foi tomado, na verdade, e isso a gente tem que perceber, que essas organizações criminosas, elas não tomam esses territórios só pelo terror e pelo medo. Elas prestam um serviço. E prestam o serviço porque o Estado não está lá. Prestam não só o serviço de gás, de água, elas prestam serviço de segurança, elas prestam serviço de justiça, elas solucionam os conflitos. E por quê? Porque havia um espaço vazio ali. Então, quando a gente fala em retomar, eu acho que a gente não está falando só em retomar com polícia. É importante, inclusive, a gente pensar em sistemas de microcrédito para quando a polícia entrar e, de alguma forma, você desmilitarizar aquela área do ponto de vista de crime organizado, você ter aquele pequeno comércio retomando, você ter uma atividade não só de política social, mas de política econômica naquele lugar. A gente costuma dizer, e eu falo isso muito, sabe, a gente não combate o crime só com polícia, a gente combate com a economia funcionando naquele lugar. Então, para que a gente possa retomar, a gente precisa, de alguma forma, fazer o papel de prestação de assistência social e de organização e regulamentação econômica, que hoje boa parte é feito pelo crime organizado. Há uma legitimidade. Veja, quando a gente vê as prisões, e por que o PCC cresceu nas prisões da forma que cresceu? Porque eles prestam uma assistência à família, eles pagam um ônibus, aliás, por isso que o PCC entrou no transporte público, ele paga um ônibus para a família ir visitar o preso no interior, ele de alguma forma dá uma assistência, cuida da família fora, protege a família fora. Então, a gente precisa entender que a lógica do crime organizado, e ele se assenta não só pelo terror, mas ele ocupa esse espaço que deveria ser ocupado pelo Estado e pela economia formal. Então, a gente não consegue combater e nem retomar o território se a gente não pensar nisso. Roberto, cai no teu colo forçosamente nesse momento da discussão uma pergunta delicada. O que a gente acabou de ouvir aqui, agora, tanto do Mário Sarubo quanto do Pier Paolo Bottini, a gente pode traduzir como ausência de políticas públicas. Políticas públicas dependem de espaço no orçamento. Que espaço a gente tem no orçamento hoje, na situação fiscal brasileira, para pensar em políticas públicas dessa amplitude aqui sugeridas? A gente tem pouco espaço. Inclusive, a FMI fez um trabalho recente que compara 3 dimensões, né? Primeiro é quanto é a sua dívida em relação ao PIB, depois é quanto é a sua carga tributária, que é para saber se você tem espaço de tributar muito mais, e depois é olhar a eficiência do gasto em diversas dimensões. E nessas 3 dimensões, o Brasil tem problemas, porque tem lugar que a gente até gasta, em alguns serviços a gente até gasta proporcionalmente parecido com o mundo emergente, mas tem uma eficiência menor, e a gente tem menos espaço fiscal, porque a nossa carga tributária é bastante alta comparado com o mundo emergente, e a nossa dívida em relação ao PIB também, quando a gente olha os exercícios que estão sendo feitos, ela é mais alta do que a média do mundo emergente. Obviamente, o mundo desenvolvido tem mais. Então, a gente tem pouco espaço. Tendo pouco espaço, significa volta para aquele ponto. A gente precisa ter inteligência, alocação de eficiente de recursos e trabalhar mais com o mundo privado. Mas se o setor público não tem condições de fazer aquela atividade, ele tem que estar mais atuante junto do mundo privado, porque, de fato, como o Pier Paolo falou, quando o setor público não está, alguém toma esse espaço. Eu acho que isso que aconteceu, né, de certa forma, nessa associação com o crime organizado. Mário Sarubo, na sua primeira resposta, você disse que tinha dinheiro. O Roberto acha que a gente não tem. Temos ou não? Não, veja, não temos, é evidente que não. O que eu digo é que nós temos, por exemplo, hoje há uma realidade que nós estamos costurando isso para resolver, que são valores do Fundo Nacional de Segurança Pública que estão nos estados que não conseguem cumprir os convênios. Nós vamos destravar isso, estamos dialogando com os estados para que esse dinheiro possa chegar a ponto. Agora, evidentemente, é uma quantia que não é a quantia que vai resolver todos os problemas de segurança pública do país, mas deve trazer algum tipo de respiro para que se possa avançar, até porque nós estamos mudando o regimento do fundo, as regras do fundo, para que se possa investir, presidente, justamente em quê? Em tecnologia. A tecnologia para nós é fundamental, e nós precisamos da tecnologia no sistema de segurança pública como um todo.
Pier Paolo Bottini e o Luiz Guimarães, sou obrigado a fazer aquela sacanagem que eu faço com os meus colegas no WW. É o seguinte, eu tenho que terminar, tem 30 segundos para cada um. Nós vamos estar discutindo ano que vem a mesma coisa, Pier Paolo? Eu acho que não só ano que vem, mas para vários anos para frente. Mas eu vou fazer... Eu só quero, nesses 30 segundos, eu só quero fazer uma pequena propaganda do Esfera aqui, na verdade, que está elaborando um estudo também, até para ajudar e subsidiar a Secretaria de Segurança Pública, que a gente vai olhar para alguns dados, vai retomar alguns dados, e a ideia é apresentar um relatório justamente sobre isso que a gente está conversando, para subsidiar, talvez, os próximos anos aí de discussão, embora espero que não intensa e que não ocupe tanto tempo da nossa pauta, do nosso tempo. Seus 30 segundos, Luiz Guimarães. Vamos estar discutindo a mesma coisa o ano que vem? Acho que sim, mas espero que um outro nível, no nível de implementação, de revisão, etc. Eu acho que é importante, William, sinceramente, eu achava que esse painel ia ter a menor audiência de todos, né? Porque é um assunto árido, é um assunto complexo, é um assunto que não está no dia a dia. E eu fiquei feliz de ver tanta gente aqui, tantas caras conhecidas que vão puxar isso para frente, cara. É um desafio enorme, mas acho que é possível de ser vencido, mas sem união da iniciativa privada e iniciativa pública, a gente vai estar discutindo não da maneira correta. Mas eu tenho certeza que o secretário Mário aí vai fazer um tremendo trabalho e vai ter todo o nosso apoio. Palmas aos participantes. Muito obrigado pela atenção de vocês.